Olá, estamos no ar com mais um Câmara Notícias. Terça-feira, dia de sessão ordinária e em instantes começa a sessão e a pauta de hoje prevê requerimentos, matérias de autoria dos vereadores. Quem traz mais detalhes agora para a gente, direto do plenário, é a repórter Michele Souza. Bom dia, Michele. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que nos assistem. O plenário já está prontinho aqui para o início da segunda sessão ordinária dessa legislatura. Começa logo mais e a pauta dessa sessão já está disponível também no portal da Câmara Municipal, lá na aba Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, também conhecido como SAPL. O endereço é www.joaopessoa.pb.leg.br. E essa pauta já começa com a chegada de uma medida provisória do governo municipal que visa promover uma reestruturação administrativa e organizacional na Secretaria Municipal de Saúde. O governo alega que essa medida provisória tem o objetivo de garantir mais eficiência e apresenta lá no texto da medida um novo quadro dos cargos comissionados lá na Secretaria Municipal de Saúde, também como a descrição, né? Um organograma de todas as competências desses cargos existentes nessa pasta do Executivo. No total, também estão chegando 15 novos projetos de lei aqui na Casa, junto com a medida provisória. Eles vão ser lidos aqui em plenário, depois vão ser encaminhados para tramitação nas comissões aqui da Casa. E a pauta contém ainda cerca de 150 requerimentos. Os requerimentos são muito variados, geralmente eles pedem serviços e obras em diversos pontos da cidade, direcionados a várias pastas do Executivo Municipal, mas também há solicitações de sessões especiais aqui no plenário. E duas vereadoras pediram agendamento de sessões especiais. A vereadora Elisa Virgínia pediu para o dia 14 de março o agendamento de uma sessão especial em alusão ao Dia do Conservadorismo. E a vereadora Jailma solicitou uma sessão especial para homenagear as mulheres, em alusão ao 8 de março, uma sessão também que vai entregar uma comenda. A vereadora Jailma está aqui ao meu lado. Vereadora, fala um pouco para a gente sobre a importância de se manter essa sessão. Todo ano a Casa já faz, a senhora chegando junto para participar e promover também essa homenagem a mulheres. Bom dia a todos os servidores e servidoras aqui da Casa que fazem o nosso trabalho acontecer. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. E aqui a gente vem pautando essa audiência, esse momento para a gente não só celebrar o 8 de março, mas a gente trazer aqui também pautas importantes para políticas públicas para as mulheres, para a gente falar da importância do direito à igualdade, para a gente ter a garantia da representatividade. E estou aqui junto com o vereador Marcos Henrique, pautando essa audiência para que também a gente possa reverenciar mulheres que estão nas comunidades, mulheres que estão no legislativo, mulheres que estão no executivo, mulheres que estão fazendo os movimentos sociais, fazendo as políticas públicas acontecer e lutando por mais dignidade, não só para as mulheres, quanto para todas as pessoas aqui da nossa cidade. Então, por isso que nós reafirmamos a importância de dizer que estamos juntos pela vida e defesa das mulheres. Então, dia 26 de março está marcado, deve ser marcada, agendada essa sessão. Exato, e vai ser a primeira sessão presidida por uma mulher eleita pela primeira vez na história dessa casa, uma mulher de comunidade vereadora. E a gente vai estar construindo esse mandato juntas e juntos, né? Perfeito, obrigada, vereadora aqui, Jailma. Só lembrando que não há pauta da ordem do dia hoje, Rosângela, ou seja, não haverá votação de projetos ainda. Os vereadores devem aproveitar o restante do tempo da sessão, depois de votar a ata da sessão anterior e também fazer a leitura de todos os projetos de hoje. Eles devem aproveitar aqui na tribuna, que é o espaço que representam, onde eles representam as demandas populares, fazendo os pronunciamentos no pequeno e no grande expediente. E daqui a pouco a gente transmite, sim, ao vivo, a sessão aqui pela sua TV Câmara. É com você, Rosângela. Obrigada, Michele. Bom trabalho para você. E olha, hoje à tarde tem sessão especial do vereador Guguinha Muvajamp. O vereador vai trazer um assunto carnavalesco.
o Carnaval Tradição. A TV Câmara transmite ao vivo. Olha, os trabalhos legislativos já começaram e os vereadores movimentam gabinetes e o plenário. Por esses dias, eu conversei com o vereador Ícaro Chaves. O mais jovem dessa legislatura tem apenas 26 anos. Acompanhe agora na Hora do Cafezinho. Aproveitamos um tempinho entre uma sessão e outra para conversar com o vereador Ícaro Chaves. E aí a gente aproveitou para tomar um cafezinho rapidinho. Enquanto o café rola, a gente vai conversando. Bom dia, vereador. Bom dia, satisfação estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre o início dos nossos trabalhos. Então, eu queria começar falando sobre a sua história. Sei que o senhor é arquiteto, urbanista, mas como é que o Ícaro Chaves chegou à Câmara de Vereadores? Qual é a sua história pública? Acho que o curso ele me ajudou a ter esse olhar mais sensível realmente para a cidade, para a população, para ver como é que funciona realmente o organismo vivo que é a cidade. Então, por isso que essa função de vereador ela é tão importante e me cativou para eu colocar meu nome à disposição pela primeira vez nessa eleição de 2024. E aí, junto com vários amigos, com várias pessoas que acreditaram nesse projeto, que confiaram no meu nome para representá-las, a gente conseguiu a cadeira na Câmara Municipal de João Pessoa. Então, acho que esse trabalho, desde muito cedo, sempre gostei de política. E aí, quando eu entrei no curso de arquitetura, repito, eu me encantei realmente por urbanismo, pela história da cidade. E aí, acho que a gente consegue representar e fazer muito mais pela cidade de João Pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa, o Ícaro. O que o senhor gosta de fazer nos momentos de lazer, por exemplo? Eu sou um jovem, tenho 26 anos. Gosto de fazer atividade física, cuido muito da minha saúde. Joguei uma bolinha, inclusive, aqui com os vereadores e a imprensa. A gente ganhou, inclusive, foi. Gosto sempre de jogar uma bolinha, de estar com os amigos realmente, andando. Às vezes as pessoas acham estranho esse meu estilo de fazer política, de estar tão perto das pessoas, mas isso não é uma coisa que eu encaro só para a política. É uma coisa que eu gosto realmente, de estar junto, de estar conversando, de estar construindo relação. Então isso me ajudou muito e eu acho que vai me ajudar muito no mandato também, porque eu só vou saber realmente da realidade de todos os bairros se eu estiver conversando com quem mora. Então essa minha visão de estar próximo das pessoas, de fazer um mandato próximo, é justamente também pelo meu estilo de vida. Quando a gente fala de cidade, a gente fala de uma maneira global das pessoas que vivem na cidade e dos problemas que a cidade tem. Quais são os assuntos que o senhor se interessa mais? A gente quer tratar um problema grave que hoje está acontecendo em João Pessoa, por exemplo, a mobilidade urbana. Discutir, rediscutir, obviamente, com nossos pares o plano diretor, que já foi votado nesse ano, mas acho que a gente tem que dar uma olhada em alguns pontos que não foi discutido inteiramente com a população. Como eu disse, a gente tem que conversar com quem mora, com quem vive. A gente vai citar vários problemas hoje em João Pessoa que falta esse diálogo e aí a gente está querendo também marcar uma audiência pública aqui na Câmara sobre o mercado de oitizeiro, que falta essa conversa, querem relocar o mercado sem conversar muito com os feirantes, então a gente tem que entrar nesse consenso. Obviamente, nunca se vai agradar todo mundo, né? Mas acho que esse diálogo ele é necessário para a gente tomar uma atitude mais correta e concreta com a população. Além da conversa, tem a sua formação. O senhor acha que pode contribuir mais? Claro, sem dúvida. Acho que a Câmara, esses últimos anos, principalmente esse ano de pandemia, eu senti essa falta dessa relação com a população. Acho também por 2 anos de pandemia. Acho que a gente vai ter que trazer esse protagonismo, trazer a população de volta para casa, para a gente rediscutir a cidade e a gente construir justamente pelo crescimento que João Pessoa está tendo. Então, cada vez mais, esses 4 anos vai ser essencial para o crescimento da nossa cidade. Nós temos um centro histórico belíssimo e quando as pessoas, às vezes, vêm a João Pessoa várias vezes e não vêm no centro histórico. Quando chega e conhece, diz que é deslumbrante e que não entende por que a cidade não investe nisso. Tantas pessoas daqui da cidade saem, por exemplo, para a Europa para ver prédios antigos, alguns até no estilo do nosso, não é? Dos nossos prédios. Como é que o senhor vê o centro histórico? João Pessoa é a 3ª capital mais antiga do país e, como você disse, a gente não utiliza de maneira inteligente
essa façanha, essa beleza que a gente tem. João Pessoa começou, inclusive, foi descoberta no Rio Sanhauá, então a gente cresceu do centro para a praia, por isso que nosso centro é tão bonito, mas falta realmente, às vezes, vontade política. A gente tem projetos que a gente quer apresentar aqui na casa, justamente para a gente fazer parcerias, por exemplo, com a Universidade Federal da Paraíba, trazer esses estudantes para estar ali na frente da Igreja do Carmo, por exemplo, para explicar como é que funciona a igreja, de que ano foi, qual é a arquitetura daquela igreja. Ter várias pessoas nesses pontos estratégicos para justamente trazer esse turista e explicar a esse turista como foi fundada João Pessoa, como é que começou João Pessoa que teve vários nomes, Frederica, Filipe, etc. Então, assim, acho que essa vontade política da gente trazer esse centro mais pujante, ela falta, principalmente com moradia, e aí eu elogio hoje Cícero por ter tido uma medida boa com o prédio Nações Unidas, ali na frente do Ponto de 100 Réis, que era um prédio completamente abandonado, fechado, e Cícero agora está organizando e reformando para trazer moradia popular, justamente para trazer mais pessoas para o centro da cidade. O centro ele só vai voltar até essa energia quando tiver pessoas morando. Então é esse incentivo que a gente tem que trazer para o centro. A moradia precisa existir, mas aí os moradores dizem, para a gente viver bem no centro histórico, a gente precisa de equipamentos que forneçam isso. Como, por exemplo, creche, escola, um posto de saúde. O senhor tem esse objetivo de trabalhar por isso também? Sem dúvida, até porque o centro é muito mais fácil a gente cuidar do centro, que é um bairro que já existe, do que a gente transformar um bairro novo. Se a gente for crescer para as margens da cidade, a gente vai ter que levar também posto de saúde, escola. Então, o centro da cidade, obviamente, ele tem seus problemas, mas ele já está infraestruturado, já é mais fácil ter uma mobilidade mais ativa, porque já tem ônibus, já tem rodoviária e etc. Então, assim, a gente consegue trazer esse centro com menos investimento e fazer ele mais pujante. Se a gente for ver a história de todos os cantos, Lisboa, por exemplo, em Portugal, é um retrato disso. O centro também estava abandonado como o nosso. Quando ele trouxe a moradia, automaticamente as coisas vão começando a acontecer. Já vai vir um empresário. Às vezes a gente pode enxergar, e aí eu elogio também o vereador Tiago Lucena, que é um dos autores do projeto de lei, justamente de diminuir o imposto aqui no centro. Mas se ele não tiver moradia, se a gente não tiver as pessoas circulando no centro, você pode dar uma loja e esse empresário ele não vai querer estar aqui no centro. Uma outra discussão que existe no centro histórico, e eu já conversei com o pessoal que trabalha com construtora, o pessoal que trabalha na venda de imóveis, né? E eles dizem o seguinte: você oferecer um imóvel em qualquer área da cidade, você oferece um imóvel com possibilidade de mudança. Quando se fala no centro histórico, a gente fica com medo até de mexer num batente. Por quê? É tombado pelo patrimônio histórico e as pessoas têm medo. De que maneira o senhor pensa, já que o senhor tem essa formação como arquiteto, como urbanista, de ajudar nisso? Precisaria ter uma flexibilidade na lei do patrimônio histórico? Sem dúvida, sem dúvida. E tentar criar esse diálogo com o IFAM, com o IFAEP, obviamente também a gente tem alguns órgãos que são federais, mas acho que a gente tem que criar esse diálogo para a gente conseguir flexibilizar. Porque às vezes a gente quer tombar e termina tombando realmente o edifício sem nenhuma utilidade, e a gente acaba com aquele edifício, depois de 20, 30 anos, esse edifício acaba sendo demolido porque realmente fica totalmente estragado. Então a gente tem que ter essa preservação, mas uma preservação do uso, com as pessoas utilizando aquele prédio, com as pessoas utilizando aquele ambiente para justamente permanecer na história da nossa cidade. Juntar o antigo com o novo, né? Nós temos prédios funcionais, comerciais, por exemplo, no Porto do Capim, que você vê a preservação do patrimônio histórico, mas dentro tem tecnologia, tem uma arquitetura moderna que segura todo aquele prédio histórico, não é? Vereador, o senhor já falou de uma audiência pública para falar sobre mobilidade urbana. O que é que tem aí por vir? Que projetos o senhor pensa aí, pelo menos as áreas aí que o senhor pretende já colocar de imediato para ser apreciado na Câmara? Mobilidade é uma das pautas que a gente conversou e debateu durante toda a campanha. A gente não vai, de forma nenhuma, se esquivar e se esquecer dessa pauta no nosso mandato. Uma das coisas que a gente quer é trazer, por exemplo, subsídio para passagem. João Pessoa é uma das únicas capitais que não tem subsídio de passagem de ônibus. A
A gente, quando vai falar de mobilidade, o principal ponto para a gente resolver a mobilidade da nossa cidade é transporte público. A gente tem a segunda passagem mais cara do Nordeste. Agora a gente foi para R$ 5,20, geladinho R$ 5,80. Exato. Ônibus totalmente ruim mesmo, sem ar-condicionado, só tem o geladinho com ar-condicionado, sem nenhum conforto, demorado. Quando você vai chegar no final de semana, poucas linhas. A gente tinha uma quantidade de linhas antes da pandemia, chegou a pandemia, reduziram as linhas e mais nunca voltaram essas linhas. Pouca acessibilidade também. Pouca acessibilidade. Para os cadeirantes. Então, assim, ou a gente resolve o transporte público, ou a nossa mobilidade em uma hora vai gerar esse caos que a gente já está começando a vivenciar. João Pessoa está deixando de ser aquela cidadezinha que a gente conhecia, 15 minutos eu estou em qualquer canto, e já está ficando parecido com o Recife. Então, ou a gente olha para o transporte público com mais clareza, com mais seriedade, pensando principalmente no trabalhador, ou realmente a gente vai ter um problema em toda a mobilidade da nossa cidade. Uma pergunta, antes de terminar. O que o senhor mais gosta de João Pessoa? O centro da cidade. E o que é que o senhor pretende fazer daqui a 4 anos, quando a gente estiver conversando aí nos últimos dias da legislatura, e o senhor respirar e dizer, cumpri minha missão? Para cumprir minha missão, são 2 pautas, como eu disse, centro da cidade, mobilidade urbana. Eu quero realmente trazer essa mudança, trazer formas da gente trazer as pessoas para morarem no centro da cidade, a gente começar a enxergar da mesma forma que a gente vê na praia, criação de flat, as pessoas se movimentando ali em Cabo Branco. Eu queria ver isso também no centro da cidade. Então, não tenha dúvida que eu ficarei muito realizado vendo o centro pujante, com energia, com pessoas e com a cidade realmente cada vez mais bonita. E nós todos na torcida, né? Porque é uma das pautas desses últimos 4 anos da Câmara Municipal de João Pessoa, que tem conseguido incentivos, mas de verdade a gente precisa unir mais forças e fazer esse centro histórico acontecer. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, o prazer é nosso, dizer que a gente está à disposição, principalmente da TV Câmara, para a gente estar discutindo e mostrando nosso mandato durante os 4 anos, sendo de forma muito transparente com o eleitor e com o cidadão pessoense. Muito obrigada. Agora, uma correção. A sessão especial sobre o Carnaval Tradição não acontece hoje à tarde não, viu? Me enganei. Vai ser amanhã, a partir das 3 horas da tarde. Ou seja, quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde. E você acompanha ao vivo, em tempo real, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara FM, pelo portal da Câmara no YouTube e também pelas redes sociais, que traz aí os destaques dessa sessão. Nós ficamos por aqui, você acompanha a sessão ordinária que vai começar daqui a pouco e ao meio-dia nós voltamos com o Jornal da Câmara.